Olá, amigos, em nome de Jesus. Estamos aqui novamente e eu quero trazer uma palavra para você, rapidinha, curtinha, para você pensar a respeito disso. Muita gente reclama a respeito de submissão. Eu quero dizer para você que submissão é bênção. A palavra de Deus, ela ordena que nós obedeçamos a toda a autoridade, inclusive humana, porque isso agrada a Deus. Então, isso é submissão. Salmo 40, versículo 11, diz: não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então você só pode chegar diante de Deus com este pedido se você for uma pessoa submissa. Então você terá direito à bênção. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Eu tenho necessidade das misericórdias de Deus. Eu tenho necessidade. Eu preciso clamar diante dele, para que ele não retire de mim as misericórdias dele. Que ele me guarde continuamente na sua benignidade e na verdade. A verdade é a palavra, é Jesus Cristo. Davi se lembrava da fidelidade de Deus para com os que o buscam. Ele não era pobre de finanças e nem mesmo de espírito, porém se humilhava diante do Senhor quando disse: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Ele estava se humilhando diante de Deus. Ele estava se mostrando ali como nada. A sua total dependência de Deus. Isso tem que ser na nossa vida também. Nós temos que ter total dependência de Deus. Há momentos em que devemos nos lembrar profundamente das bênçãos de Deus enviadas a nós e nos humilharmos por termos desrespeitado a vontade do Senhor. Nossa fidelidade se sobrepõe a qualquer dificuldade quando reconhecemos que o Senhor não falha em suas promessas. Abrir mão dos compromissos que assumimos com o Senhor é desobediência. Ali em 1 Samuel 15, 23 diz assim: porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É bem sério, não é verdade? Então, não abra mão de um compromisso que você tenha assumido com Deus, porque isso é como rebelião, como pecado de feitiçaria. E se você rejeita a palavra de Deus, com certeza você também acabará sendo rejeitado. Romanos 13, versículos 1 a 3. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Veja bem, aqui ele fala de magistrados. Vamos pensar em magistrados hoje? Vamos pensar, quem são os magistrados hoje? São esses que estão aí dirigindo o país, determinando regras, fazendo-as cumprir. E quem está desobedecendo a essas regras está desobedecendo a Deus também. Porém, você deve clamar diante de Deus, pedir a direção de Deus para fazer aquilo que está de acordo com a vontade dele. O que está errado você vai apresentar diante dele.
Meu Senhor e meu Deus, essa situação de fulano, de ciclano, de beltrano e tal, você vai levantar diante dos céus e pedir a justiça do Senhor. Mas você tem que ver que você tem que estar em obediência, senão você não tem como pedir. Deus não vai te ouvir, Deus não vai clamar. Então, você quer viver bem? Obedeça às autoridades. O teu patrão na empresa onde você trabalha, o teu pai jovem, a tua mãe mocinha. Quem honra pai e mãe vive muitos anos de vida. É bênção de Deus, bênção com promessa do Senhor. Então obedeça, seja submisso. As mulheres costumam dizer, mas então hoje, século 21, eu vou ser submissa ao meu marido? Que coisa! Não é esta submissão do qual a palavra fala. Você tem que honrar teu marido, honrar teu pai, o teu patrão. Aquele que é capaz de te favorecer com algum favor são autoridades. Estão acima de você para fazer a sua vida aquilo que é necessário. Então, se você não sabe honrar as autoridades, como você quer que Deus possa te honrar? Ele diz que Ele honra aqueles que o honram. No que diz respeito ao governo, Jesus e seus apóstolos nunca desrespeitou o governo por razões pessoais. Somente o fizeram para seguir os padrões morais de Deus. Essa desobediência custou-lhes muito caro. Foram ameaçados, agredidos, enviados à prisão, submetidos a torturas e executados por sua fé. Hoje nós vemos, por exemplo, no Oriente Médio, essas guerras que estão aí. Os muçulmanos, eles chegam a fazer belos discursos. Você presta atenção nas palavras que eles dizem, são puras e verdadeiras. Mas eles não olham para o seu próprio umbigo, porque eles querem impor aos outros os seus métodos, mas não quer seguir os métodos dos outros. É bem assim que a coisa acontece. Eles reclamam de nações que são mais poderosas, com menos anos de existência. Porque o nosso povo tem milhares de anos de existência, não vamos ser submissos a um povo que tem 300 anos de existência. É mais ou menos isso. Mas quem tem razão aí? Ninguém tem razão nenhuma, porque cada um quer favorecer os seus próprios interesses. Assim a humanidade está vivendo hoje, um metendo o bedelho no lugar, na vida do outro, e não favorecendo segundo a palavra de Deus. Como saber se devo obedecer aos homens? Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então nós temos que prestar atenção. A Bíblia, ela foi escrita por profetas, por homens que Deus indicou, para colocar aqui a vontade dele, e para que nós a conhecêssemos e a colocássemos em prática. O homem de Deus fala pela palavra de Deus, ensinam a viver pela fé e cumprem tudo o que dizem ser de Deus, velam pelo povo. Então, meus irmãos, pense a respeito disso. Eu vou fazer um segundo videozinho a respeito disso daqui, né? Vou falar uma segunda parte ainda a respeito dessa situação, em nome de Jesus Cristo. Amanhã vocês vão ver a continuação dessa conversa, mas preste atenção. Você deve seguir os padrões morais de Deus, e por seguir os padrões morais de Deus, muita gente na antiguidade morreu. Então eu devo morrer? A palavra de Deus diz, se possível, até a morte, você deve fazer a obra de Deus. Amém?
Então, amanhã a gente se vê novamente, né, e com um pouquinho mais dessa palavra, submissão e bênção. Deus abençoe vocês. Tenham paz na sua casa, no seu lar, na sua saúde, em todo o canto onde você estiver, você seja a luz de Deus, em nome de Jesus.